Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e lá na aba Comunidades do canal deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Bem, vamos lá. Suponha uma espira condutora retangular homogênea e rígida de massa 200 gramas, comprimento horizontal de 1 metro e vertical de 0,5 metros, pela qual passa uma corrente de 4 amperes no sentido anti-horário. Essa espira está presa ao teto por 2 fios isolantes, considerados ideais, de mesmo comprimento. Adicionalmente, suponha que exista 2 campos magnéticos uniformes em 2 regiões limitadas pela linha tracejada que corta a espira ao meio e de módulo B na região I e 2B na região II. 1 e 2, apontando para dentro do papel e atravessando a espira perpendicularmente, conforme demonstrado na figura. Suponha a gravidade G igual a 10 metros por segundo e que cada fio suporte 0,5 newtons. Qual deve ser o valor do módulo de B para que os fios não se rompam? Bem, pessoal, esta questão foi anulada da prova da EFON, certo? Pelo motivo de que todas as alternativas acabam sendo respostas, porque faltou um termo aqui, que não é qual deve ser o valor, mas faltou um termo entre o valor, que é qual deve ser o menor valor do módulo de B para que os fios não se rompam, certo? Que a gente vai entender aqui nessa próxima aula, certo? Então, observando aqui o que eu tenho, ok, primeiramente, só diminuir um pouquinho a tela, aí melhorou, certo? O que eu tenho aqui? A corrente I, no sentido anti-horário, como indica na própria figura, e bem, pela regra da mão direita, o que nós vamos ter? O campo entrando, a corrente está no sentido anti-horário, então aqui na parte de cima está para a direita, teremos uma força vertical e para baixo, certo? Cujo módulo dessa força vai ser B e L. L, o comprimento da barra, no caso o comprimento horizontal. Na segunda parte, usando a mesma regra, agora o dedão vai estar direcionando para baixo, temos uma força magnética para dentro, certo? Onde a gente pode dividir em duas seções, uma para região 1 e outra para região 2. Só que do outro lado, como a corrente está no sentido agora para cima, aqui nesta barra, essas forças laterais, vamos dizer, elas irão se anular, justamente por terem igual intensidade, porém em sentidos opostos. Por isso que a gente pode simplesmente desconsiderar elas. Agora, na barra de baixo, como o campo é de 2B, teremos uma intensidade maior, uma força magnética para cima, no valor de 2B e L. E veja que por essas duas forças teríamos uma resultante para cima, cujo valor é de B e L. Adicionalmente, temos as forças de tensão T e T para cada uma das cordas, certo? E contra esse sistema todo, botando no centro de massa, a força-peso mg. Então, nosso sistema de equação nesta situação seria o quê? 2T mais B e L, que é o quê? A força resultante magnética ali da ação da corrente na espira, que é vertical para cima, e as forças de tensão, que também são verticais e para cima. Tendo que ser igual a mg, para que termos a situação de equilíbrio, certo? E olha só o que acontece. Se eu aumento o campo magnético, eu aumento a força magnética, de forma que eu posso reduzir a tensão na corda. Por isso que a questão deveria perguntar qual é o menor valor, certo? Porque se eu simplesmente colocar qual o valor, na verdade, qualquer valor acima do valor mínimo já serve, porque daí vai aliviar a tensão, ok? Ou o valor entre o mínimo e o máximo, que é quando a corda simplesmente está distensionada e daí eu tenho apenas a força magnética. Daí forças maiores fariam a espira subir. Então, tem um problema nessa questão justamente por isso, Ele quer saber um valor específico, mas a gente tem um intervalo entre o maior e o menor valor.
certo? Mas bem, então retirando aqui, temos um sistema de equação, deixa eu reescrever aqui, que é de 2t mais b e L igual a mg. Substituindo todos os valores que é dado na questão, né, a tensão máxima é de 0,5. B é o que nós vamos encontrar, I é 4 amperes e L é 1 metro, né? Ou até melhor, podemos achar uma expressão primeiro e analisar já a situação entre o mínimo e o máximo, né? O B, no caso, vai ser igual ao quê? mg menos 2t, passei subtraindo, divididos por IL. Tá? Então, teríamos o campo mínimo, neste caso, que seria com o T sendo a tensão máxima, ou seja, 0,2, que é a massa da espira, vezes 10, menos 2 vezes 0,5, tudo isso divididos por 4 vezes 1. O que vai resultar aqui em 2 menos 1, né, que dá 1, divididos por 4, 0,25 Tesla. Agora, se eu fosse analisar o B máximo, né, que é quando a tensão está totalmente, a corda está totalmente distensionada, vamos ter o quê? 2, né, que é já o produto, ou melhor, 0,2 vezes 10, divididos por 4 vezes 1, ou seja, 0,5 Tesla. Então, eu tenho dois valores, ou melhor, eu tenho um intervalo de valores onde eu consigo manter o quê? A minha espira em equilíbrio, certo? Claro, o B mínimo é trabalhando com a tensão no seu valor máximo. E o B máximo é trabalhando com a tensão no seu valor mínimo, né? Como se a corda não estivesse ajudando. Então, na verdade, o B, para manter a situação em equilíbrio, tem que ser um valor entre 0,25 Tesla e 0,5 Tesla. Ok? Porque um valor menor faz a corda arrebentar, um valor maior faria com que a espira fosse, né, erguida com uma aceleração. Não seria, então, uma situação de equilíbrio. E o problema é que nós temos duas alternativas que estão justamente nos extremos desse valor. Então, a questão deveria perguntar qual é o menor ou qual é o maior valor ou o intervalo, né? A gente ficaria entre a A e a B neste caso, pois são situações que eu tenho, de fato, um equilíbrio respeitando todas os pré-requisitos, né? Certo? Por isso que essa questão foi anulada, porque ela não tinha uma alternativa para a resposta, né? Uma única alternativa, certo? Por falta de uma pequena palavrinha ali, né? Certo, pessoal? Bem, a questão era essa, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários, ou se tiverem sugestões, coloquem lá na aba comunidades do canal, certo, pessoal? Então, por hoje era isso. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.